Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Israel de novo. Vamos comentar hoje a prova de conhecimentos específicos da Santa Casa, da parte de Química. Bom, primeiro, de uma maneira geral, tivemos uma prova muito bem feita, muito equilibrada, espalhando bem vários tópicos importantes da Química do ensino médio. Houve um predomínio da parte de estrutura da matéria, né? Teve bastante físico-química também, um pouquinho de orgânica, né? Um pouquinho de química geral. Estrutura da matéria contribuiu bastante para a composição dessa prova, tá? Nós tivemos então aí algumas questões escritas, vamos comentar rapidamente cada uma delas. A questão 9, né? A questão 9, isso é uma outra característica dessa prova, né? Existem itens A e B, mas se pergunta às vezes mais coisas no mesmo item, né? O item A, por exemplo, pedia a geometria molecular da molécula de ureia e pedia para classificá-la quanto à polaridade. Então, bem estrutura da matéria, né? Saber geometria molecular, saber classificar a polaridade de moléculas. O item B pedia aqui para a gente a equação global da célula combustível. Então tinha a sacadinha aqui de perceber quem estava no cátodo, quem estava no ânodo, quem oxida, quem reduz, para poder acertar o sentido das equações e calcular finalmente a DDP no final, né? Calcular o potencial padrão, tá? Na questão 10, nós tínhamos aqui um experimento feito com iodo, na verdade isso atendeu às questões 10 e 11, né, onde havia um tratamento muito comum, né, que é de sublimar e depois ressublimar o iodo, e pedia-se isso, né, no item A, o nome do elemento, o nome do grupo de elementos ao qual pertence o iodo na tabela periódica, família dos halogênios, e o nome do fenômeno químico representado no momento do aquecimento. No aquecimento, a sublimação. Depois, quando ele é resfriado, ele sofre ressublimação, né? Mas se falasse dos dois, eu tenho certeza que a banca não veria problema, tá? Mas eles pediam especificamente do aquecimento, e no aquecimento é um processo de sublimação. Pedia aqui para equacionar a reação de formação do iodo, que era o processo redox, né? Fazendo o balanceamento de processos redox e apresentar o agente oxidante do processo. Então, pegando aqui a parte de físico-química, né? A parte de eletroquímica, tá ok? Na questão 11, também fazia parte do mesmo experimento, pedia-se aqui o modelo de Lewis, a estrutura de Lewis para o tetracloreto de carbono, né? E identificar em qual fase lá no funil de separação o iodo estaria presente, né? Com o tetracloreto de carbono ele estava dissolvido, né? Como o tetracloreto de carbono é mais denso que a água, ele ficaria na fase 2, na fase inferior, né? E depois pedia-se para calcular a concentração de iodeto de potássio na preparação que foi dada, na preparação farmacêutica, em gramas por litro, em mols por litro. Cálculo de concentração bem padrãozinho nesse item B, né? Aí tivemos aqui a questão 12, muito linda essa questão, né? Dava lá uma molécula orgânica, né, de um antibiótico, mostrava-se um flúor marcado, né, um flúor radioativo, isótopo 18, pedia-se no item a função orgânica a qual pertence o grupo funcional circundado, uma amida, né? E apresentar o total de elétrons dos íons flúor 18, né? Então é simplesmente calcular o número de elétrons do íon fluoreto, né? Não importa se é o flúor 18 ou um outro isótopo do flúor. E pedia-se no item B, calcular o tempo de meia-vida do flúor, dá para tirar isso aqui pelo gráfico, né? Em 220 minutos a gente tinha 25% da amostra inicial, ou seja, haviam se passado 2 períodos de semidesintegração, 2 períodos de meia-vida, então dava para chegar aqui no período de meia-vida. E pedia-se a equação de decaimento desse isótopo, um classicão, né? Pedir equações de decaimento. Então assim, foi uma prova muito bem distribuída, né? Com alguma predominância de estrutura da matéria, né? Mas uma prova muito bem feita e, como sempre, a gente espera que vocês tenham tido o melhor resultado possível, tá ok? Muito obrigado, a gente se vê em breve, a gente está junto com você sempre. Grande abraço. Tchau.